A França tá virando um país sem lei. E não tô nem falando da população árabe que tá invadindo e fazendo o que quer. Tô falando do governo mesmo. Aqueles que a gente escolheu. Você sabia que acabaram de mudar de novo de primeiro-ministro? Acho que o cara nem chegou a pegar os poderes de novo direito e já demitiu. Não sei se foi domingo, ele apresentou o governo dele, os ministros, e no dia seguinte demitiu. Segundo ele, porque as coisas não estavam realmente como ele esperava. O que ele estava esperando? Ele é o 6º primeiro-ministro em 3 anos de mandato. Que é isso? Para quem não entende da política francesa, aqui é o seguinte: temos o grande presidente, o que a gente vota, escolhe. No primeiro turno deu maioria absoluta, ele passa. Se não, faz segundo turno, igual aí no Brasil, 1 versus 1. Nessas últimas eleições foi Macron-Le Pen, segunda vez consecutiva. Nas anteriores também tinha sido eles. Porém, o Macron ganhou de novo, porém, a Le Pen estava bastante forte. Vou te explicar por que o Macron ganhou dessa vez. Sendo que os primeiros 5 anos dele foram bastante ruins, sobretudo o finalzinho. Mas bem, estamos falando dessa situação atual. Atualmente, o que nos encontramos? Nos encontramos com um Macron que não tem governo. Como eu disse, 6 primeiros ministros, e lá vem um 7º. A média de primeiro-ministro cada 6 meses. Esse aqui bateu o recorde. Não sei se ele foi escolhido semana passada, nessa já foi-se embora. Porque aqui é o seguinte: você vota pelo presidente, mas os ministros é um rolê diferente, onde o presidente indica o primeiro-ministro, e o primeiro-ministro é quem vai levar toda a questão das políticas do país e tal. Nossa, que ruim essa merda. Então, normalmente aqui, quando alguma coisa tá ruim, tá dando errado, o povo não faz impeachment de presidente. Não tem como. É a Câmara Legislativa que vai decidir votar, e aí é onde o primeiro-ministro vai se embora. Mas é o seguinte: você vota pelo presidente. O presidente é quem vai escolher os ministros, o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro vai escolher os outros. Ou seja, o presidente vira uma espécie de rei. Então o Macron aqui, ele não tem todo esse poder não. Ele escolhe um primeiro-ministro e cai o primeiro-ministro. Olha o lixo. Opa, foi mal. Foco no lixo não, pô. Então o Macron, para ele sair do poder, cara, só daqui 5 anos, ou se ele demitir. E escutem, ele não vai demitir nunca. O Macron tem fama dentro da França de prepotente e autoritário. Tal é o caso que, nessas idas e vindas de primeiro-ministro, um dos que caiu, ou 2 que foram embora, foi pela questão de mudar a idade da aposentadoria, que passou aqui dos 62 aos 65 anos. Ninguém queria apoiar isso, né? No Congresso. Aí falou, pois ele assinou um decreto lá e passou de qualquer jeito. Foi tipo ditadura, sem poder, sem decisão por votação, mas ele tem esse poder de passar tudo desse jeito. Acho que não deu um ano depois, foi no final do ano passado, ele passou
as contas anuais desse ano daqui também na canetada, porque no Congresso não aprovaram. Então ele falou, pô, vai ser do meu jeito mesmo. E foi assim que a França passou. E isso causa um desgaste muito grande, claro, na política do Macron, na imagem dele. O povo já não gostava dele durante o primeiro mandato. A gente teve a época do Covid, né? Do Covid, com a história das restrições, as máscaras, a vacina e tudo mais. Muita gente que era contra. Não é só no Brasil não que tinha gente contra, hein? De fato, o maior... Caramba, não sei nem se eu posso falar disso nesse vídeo, né? Que é YouTube. Mas o maior exponente contra a picada contra o vírus era um imunologista francês. Raul Didier, uma coisa assim. Didier Raul, um trem desse. Deixa eu ver se põe a foto desse médico. Então tinha uma grande parte da população francesa em contra dessa medida do Macron. Mas ele mandava e assim era feito. Era legal. Não era legal. Era comum ver fotos do Macron vestido como o mesmíssimo Hitler. Então, ele não foi amado, não gostaram dele, não pense que a França ama o Macron e por isso que tem ele durante 10 anos como presidente, não, odeiam ele. Porém, quando chegam nas eleições, você tem, por um lado, o Macron, vamos dizer que está no meio, né? No meio está o Macron, de um lado está o Mélenchon e do outro lado está a Le Pen. Mélenchon é muita política social e a carga social para um francês trabalhador é muito grande, então tem muita rejeição dessa parte, mas tem muito apoio da esquerda, com outros partidos políticos, claro, não é só esses três. Tem outros aí que vão fazendo suas alianças e tal. Mas são os principais. O Mélenchon e a Marine Le Pen, que é a filha de um antigo grande... Não foi presidente, eu acho, mas outra grande figura da política francesa. E bem, aí a gente se encontra que a Le Pen tem políticas antimigratórias bastante fortes e com a situação atual da França, onde grande parte é muçulmana ou de origem muçulmana, quando ela levanta a bandeira de dizer não, a gente vai proibir o uso do véu nas ruas, aí ela matou a candidatura dela. Que eu falava com os árabes aqui, ela falava, o quê? Ela quer nossas mulheres nuas? Ou seja, proibição de usar véu aqui foi o que matou a candidatura dela, porque tudo quando foi árabe votou no Macron. E não porque gostasse, é porque era a melhor opção para eles, né? E eu tenho certeza, tenho certeza do que eu estou dizendo. A árabe votou no Macron e foi por isso que ele é presidente hoje. Então ele não tem apoio dos franceses, ele não tem apoio dos árabes também, ele só tem a simpatia. O Mélenchon até que quis ganhar um pouco uns pontinhos com os árabes. Você vai ver uns vídeos dele aí chorando com os árabes, falando, se solidarizando com ele, mas tudo conversa de político, sabe? Nada realmente verdadeiro. Então, gente, é isso aí. Com um país que tem um presidente que ninguém gosta, ninguém apoia ele. Não pense que apoiam, porque não apoiam. Tem isso, se não me engano, tem 5 grandes partidos políticos aqui. Ele era para ser a solução, não foi solução, e agora é só para tampar o buraco. Então é o caso que o governo dele está o tempo todo cheio de buraco. Mas é isso aí, fazer o quê? Vamos vendo para onde vai isso. Próximo primeiro-ministro, devemos trocar ele daqui uns 6 meses, isso que ele nem chegou ainda, né? Mas é isso aí, se quer saber mais sobre a França, Espanha, Portugal, Europa em geral,